Se você é inscrito das antigas aqui do canal, você sabe o quanto eu prezo pela minha credibilidade e o quanto eu respeito o seu dinheiro na hora de te indicar algum produto que eu compro pra mim, faço review e te conto se eu gostei ou não e se eu acho que vale a pena ou não. E faz um tempinho atrás, mais ou menos um mês e meio, que eu fiz review de um fone de ouvido, o KZ E10, esse fone de ouvido que eu elogiei muito pra vocês, que se tornou o meu fone principal e que depois de um mês e meio passou a me decepcionar bastante. E eu, infelizmente, preciso fazer esse vídeo da mesma forma como eu fiz o vídeo reclamando do Pamô Slide, e eu preciso contar pra vocês os problemas que eu tô tendo com esse cara aqui depois de um mês e meio de uso. Muitas pessoas me relataram logo quando eu fiz o review pra vocês que esse fone tinha problemas de conexão, e eu relatei aqui nos comentários que a minha unidade não tinha nenhum problema de conexão. Esses são fones Bluetooth True Wireless, então eles não têm nenhum tipo de cabo, e eles são conectados aos nossos smartphones via Bluetooth 4.1. Tá que não é o Bluetooth 5.0 mais avançado, mas é um Bluetooth de confiança, e essa marca nunca teve nenhum tipo de problema com conexão de fones até agora. O que acontece é que o KZ E10 é um fone sensacional e eu fico muito triste de ter que falar alguma coisa negativa dele desse jeito, porque são fones que eu fiquei apaixonado neles desde o começo, tá? Claro, eu falei pra vocês que a case é bastante feia, parece um sabonete Lux, é um fone bastante grande, não é aquele fone pequenininho que não vai chamar atenção, e geralmente os fones da KZ são muito elogiados pelas pessoas que compram eles. E esse aqui foi muito elogiado por quem comprou, inclusive eu elogiei muito aqui no review, e eu não tive esse tipo de problema de conexão até há mais ou menos uma semana atrás. Eu resolvi testar o meu fone, resolvi virar a internet de cabeça para baixo atrás de fóruns e sinceramente eu não tive nenhum problema com esse fone de ouvido, nem de conexão, nem de playback, nem de um dos lados deixar de funcionar, até mais ou menos uns 15 dias atrás, quando eu comecei a notar bastante problema com a desconexão entre os fones de ouvido e os meus smartphones. Eu digo meus smartphones no plural porque eu tenho alguns smartphones aqui, como um canal de tecnologia que sou, e tenho a possibilidade de testar esse cara em outros Androids ou num iOS, num iPhone, e foi o que eu fiz. Eu testei nas duas plataformas que qualquer pessoa usaria, não tinha notado nenhum tipo de problema, e olha, eu confesso que eu fui bastante cético com alguns relatos que eu li em alguns fóruns, dizendo que o fone tinha uma qualidade horrorosa, que o fone tinha um áudio baixo e que ele não se conectava de forma nenhuma ao smartphone, e eu fiquei assim, bem desconfiado com os feedbacks, porque eu não tive nenhum dos problemas e várias pessoas que eu vi fazendo review do KZ A10 também não tiveram esses problemas. Mas sabe quando você começa a achar casos bem parecidos uns com os outros, de pessoas dizendo que compraram o fone e alguns dias depois ele começou a disparear, ou quando você colocava o smartphone no bolso ou dentro da mochila, ou afastava um pouco, o smartphone desconectava completamente dos fones, ou só de tentar mexer neles eles já perdiam a conexão? Pois é, eu achei isso tudo bastante alarmista até acontecer comigo. E eu fiquei muito triste porque quando eu testei e quando eu indiquei pra vocês, simplesmente não acontecia isso. Eles estavam perfeitos e parece que depois de um mês e meio de uso ele começou a apresentar esse problema, meio como um defeito oculto, saca? Meio como uma coisa que não se apresenta nas primeiras semanas ou nem no primeiro mês de uso, mas que depois do uso constante ele começa a acontecer. Bem, eu posso dizer que o uso desse fone foi constante até uns 15 dias atrás, eu usava ele praticamente todo dia, eu gosto muito desses fones, eu já usei eles para editar vídeo usando o meu MacBook inclusive, e do nada eles começaram a desconectar com bastante facilidade. Eu preciso separar aqui a diferença entre uma perda de conexão e uma falha, uma intermitência na conexão. Muitas pessoas relataram que simplesmente o fone se desconecta do Bluetooth e não aparece mais para ser pareado, ou ele cai e você precisa tocar lá nas opções de Bluetooth do seu smartphone para conectar de novo, e não foi isso que aconteceu comigo. O que acontece, e inclusive aconteceu com a maioria das pessoas que eu li nos relatos, é que quando os fones estão no ouvido, se você afasta o smartphone ou se você faz qualquer coisa que obstrua o sinal, você tem uma perda de sinal. E cara, isso acontece com frequência depois de um tempo, tá? Os fones estão no ouvido, ele tem um encaixe muito bom, vocês estão vendo, e um exemplo clássico é quando você tá ouvindo música bem alta e você faz assim com a mão, os fones perdem a conexão. Você só precisa botar uma das mãos em cima da orelha para os fones perderem a conexão. E olha, eu fui atrás de 1 milhão de fóruns diferentes para tentar resolver o problema, eu fui ver se a própria KZ tinha algum update de firmware disponível para o fone e eu não achei absolutamente nada. Só um monte de vendedores do AliExpress, Banggood também, um monte de lojas, dizendo para os consumidores que poderiam trocar o fone caso elas precisassem, mas que muitas pessoas relataram esse mesmo problema.
basta você colocar a mão sobre a orelha que o fone desconecta, ele começa a perder sinal e ele começa a ficar bastante assim bugado, com som feio, você tira e ele volta automaticamente. A reconexão é muito boa, ele consegue se manter conectado mesmo com essas quedas e eu fiz o teste, claro, eu botei as duas mãos em cima das orelhas, depois de 5, 6 segundos do fone falhando, ele corta a conexão e você aí precisa parear de novo. O que acontece é muito simples, é um problema de hardware que não tem como ser consertado e provavelmente a Kazé economizou bastante no fone. A gente vê que é um fone de plástico, que tem bastante coisa economizada aqui e as antenas, a antena de Bluetooth aqui deve ser bastante xixelenta. E galera, uma das coisas mais frustrantes que tem quando você compra um produto novo é quando ele dá um defeito oculto meses depois que você comprou. Já deve ter acontecido com muitas pessoas, você ter comprado um produto, ele tá lindo, perfeito, maravilhoso, e aí depois de alguns meses ele começa a dar um problema muito grave, e quando você recorre à assistência técnica, caso ele seja um produto nacional, a empresa vira e diz que foi mau uso da sua parte. E realmente, após um mês, 2 meses, na verdade vai dar 3 meses, porque ele demorou bastante tempo para vir da China para cá, se eu reclamar com a Banggood, que foi a loja que eu comprei, ela vai querer saber se não foi mau uso, se eu não molhei, enfim, a Banggood é uma loja bem gente boa, eles até trocam para mim se eu pedir, mas não é que o fone não esteja funcionando, não é que ele esteja quebrado, não é que ele esteja com algum defeito muito grave, é a natureza do fone, e provavelmente todo mundo, a grande maioria das pessoas que comprarem esse fone, vão ter o mesmo problema. E eu testei com diversos smartphones aqui em casa, dos smartphones mais baratinhos, como o LG K12 Plus que eu tenho aqui, de 700 conto, até o S20 Ultra ou o iPhone 11 Pro Max, que são smartphones bem parrudos, bem caros e com antenas muito avançadas, e todos eles deram o mesmo problema. O problema não é nos smartphones, o problema é na quantidade de sinal de Bluetooth que esse fone manda, e sim, o sinal é bem fraquinho, as antenas não são muito fortes e qualquer passo, cara, a sua mão, a sua pele consegue interromper o sinal. Eu já vi relatos de pessoas que colocaram o smartphone num bolso, a case no outro e você teve perda de conexão. Já vi relato de pessoas que entraram no metrô e os fones pararam porque, sei lá, no subterrâneo os sinais se confundem. Já vi pessoas que, sei lá, passaram um dos fones para um amigo ouvir e o fone parou e não funcionou mais. No meu caso é basicamente isso, tá? Eu ouço muito música durante a madrugada porque eu tenho insônia, vocês sabem que eu não durmo muito, e aí eu boto os fonezinhos lá na cama, tal, começo a, se sento na cama no escuro, começo a ouvir uma musiquinha para dormir. Às vezes eu quero ajeitar o fone, às vezes eu quero coçar a orelha, e eu descobri esse problema coçando a minha orelha. O fone estava aqui no ouvido, eu fui coçar a orelha e nesse movimento aqui eu parava o fone e eu tomei um susto, né? O fone parou de funcionar, eu botei a mão de novo, aconteceu isso, e aí eu comecei a fazer um monte de testes, fiquei preocupado, disparei os fones, parei outra vez, disparei os fones com o S20 Ultra, parei com o iPhone, disparei do iPhone, fui para outros aparelhos e devo ter ficado até umas 6 da manhã fazendo essa brincadeira para tentar achar a solução. E aí eu comecei a procurar em todos os fóruns que eu achava para conseguir ver se as pessoas tinham o mesmo problema que eu e para fazer esse processo probatório de ver se não era só na minha unidade ou se não era só coisa da minha cabeça. Será que eu era premiado? Será que a minha unidade estava com defeito? E olha, eu vi muitos relatos de pessoas, praticamente a maioria de pessoas que falaram que esse fone não tem problema nenhum, mas digamos que tem uma minoria grande e bastante barulhenta reclamando sobre esses fones e eu não tiro a razão deles. E eu lembro de ter feito um vídeo semelhante a esse aqui no canal falando sobre o Pamu Slide, que veio funcionando perfeitamente e ele começou a parar de um lado, ele começou a ficar com um volume muito baixo de um dos lados, ele acabou não funcionando mais. Hoje em dia o Pamu Slide é uma loteria, tá aqui até hoje, às vezes ele funciona um lado, às vezes ele funciona só o outro, às vezes um lado fica baixo e com som feio, enfim, e muitas pessoas ficaram bravas comigo, muita gente ficou irritada, até criadores de conteúdo, até youtubers ficaram bravos comigo, porque falaram super bem do fone. Eu fui lá e dei uma pancada na Kazé. Mas é aquela coisa, meus caras, eu poderia ter ficado quieto e não dito nada pra vocês, mas eu me sinto na obrigação de fazer esse tipo de vídeo pra dar um follow-up pra vocês que me seguem, não só aqui como lá no meu Instagram, @rudicaro, e veem que durante o dia a dia eu uso os produtos que eu testo. Eu tenho essa política aqui no canal, eu não sou um canal gigantesco como se fosse uma empresa e não faço reviews, aqueles reviews industriaizinhos pré-formados. Eu falo dos produtos que eu compro pra mim, eu falo dos produtos que eu compro pra consumir e não só pra fazer review. Claro, tem caso de empresa que me manda produto pra eu poder fazer review também e que eu nem queria comprar, mas na maioria das vezes as empresas mandam produtos que eu peço pra elas, ou emprestado, ou enfim, pra ter aqui em casa de presente, ou produtos que eu compro, e na maioria das vezes, como eu já falei pra vocês, são produtos que eu pago do bolso.
reembolso. Essa unidade me foi enviada de presente pela Gearbest, eu já relatei pra eles, eles perguntaram se eu não queria trocar, eu disse que não, e eu tô aproveitando essa unidade meio capenga aí pra poder fazer review pra vocês. Esse fone funciona muito bem se você não botar a mão nele. Esse fone funciona muito bem se você for dar uma volta, enfim, sair, pegar um ônibus. Eu não tive nenhum tipo de problema de conexão. Eu testei esses fones no começo da pandemia, quando ainda podia sair de casa, fui no mercado, tomei metrô e não aconteceu nada. A única vez que eu senti problema foi agora, há uns 15 dias atrás, quando eu tava usando ele e esse problema se tornou persistente. Toda vez que eu uso esses fones e ponho a minha mão em cima ou boto alguma coisa para obstruir os fones, o sinal se perde e isso é um defeito muito grave. Não tem atualização de firmware que resolva, não tem nada que você possa fazer, é simplesmente a natureza das antenas desse fone de ouvido. E eu tive que fazer esse vídeo para te avisar que se você comprou esse fone por minha causa, usando meu link e se arrependeu, enfim, teve esse problema, é um vídeo de desculpas, eu te peço desculpas por ter indicado esse fone, eu realmente não imaginava que esse fone ia ter problemas, eu vou deixar esse vídeo linkado lá no review e espero que quem assista o review veja o link na descrição e veja o link lá nos comentários para vir para esse vídeo aqui. Então se você veio do review lá do KZ10, oi, tudo bem? E eu espero que se você tenha comprado, você pode repetir reembolso, você pode não indicar mais esse fone, mas se você acha que esse fone é bom, se você tem esse fone e ele nunca deu problema, comenta aqui embaixo, por favor, porque eu preciso saber. Se a maioria das pessoas comentarem que não tiveram nenhum problema de conexão com esse fone, ou que, sei lá, tiveram, mas depois passou, ou que tem, mas é uma coisa muito mais fácil de resolver do que a minha, é uma coisa muito mais leve do que a minha, comentem aqui embaixo. No meu caso, esse produto, não dá pra dizer que ele tá com defeito, mas ele tem essa característica de ter uma antena muito fraca, é um sinal muito fraco, e é uma pena, cara, porque isso é um ponto oposto muito grande a todas as qualidades que ele tem. Então é isso, senhoras e senhores TecNerds, eu agradeço muito se você viu o vídeo até aqui, eu vou pedir o seu like que me ajuda bastante no canal, deixa o like pra você ajudar a mostrar pro YouTube que você gosta do canal Rudicaro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, deixa o like aí porque me ajuda bastante, um grande abraço e até a próxima.